Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você esteja vendo esse vídeo. Esse é o canal História e Esporte, que rememora não só esportistas como grandes eventos de todos os esportes. Lógico, sempre como carro-chefe o futebol. Antes de eu falar do tema de hoje, sobre o que eu vou falar hoje no caso, mais uma vez, camisa do Museu da Pelada aqui, principal página, rede social, revista eletrônica que fala do futebol das antigas, meu amigo, ou seja, daquele futebol que não existe mais, ou seja, do futebol do passado, de quando o Brasil era a principal potência futebolística do mundo. Então, quem é saudosista, quem gosta de conhecer um pouquinho da história do futebol brasileiro e até mundial, no caso, entra na página ou nas redes sociais ou na revista eletrônica do Museu da Pelada e acesse que vocês não vão se arrepender. Entrevista com grandes, ex-grandes jogadores. Aliás, não existe ex-jogadores, né? Mas ex-grandes jogadores, mas ex-jogadores que foram geniais. Grandes jogadores, espetaculares jogadores. Tudo capitaneado pelo meu grande amigo Sérgio Pugliese. Inclusive, eu sou um dos escritores da revista. Tem vários textos, tem entrevistas, tem vídeos, tudo lá vocês encontram, ok, gente? Então, entrem na página, curtam a página, sigam no Twitter, porque vale a pena para quem gosta de futebol do passado. Tema de hoje: grandes craques, espetaculares jogadores que nunca conseguiram ganhar uma Copa do Mundo. Mas aí não vale, na regra aqui, na nossa brincadeira, não vai valer aqueles jogadores que foram espetaculares, mas que não alcançaram o título da Copa do Mundo, nem chegaram perto de conseguir o título de uma Copa do Mundo, por exemplo. Vou dar um exemplo bem claro, por exemplo, George Best, jogador norte-irlandês, jogador espetacular, talvez o maior ídolo do Manchester United até hoje, um jogador fantástico, mas que nunca sequer se classificou sua seleção para a Copa do Mundo. Então eu não posso colocar ele como um cara, um gênio que não ganhou uma Copa do Mundo, porque ele sequer nem uma semifinal ele chegou. Então, assim, no caso, eu não posso colocar ele como um injustiçado do maior torneio, do maior título que um esportista possa ganhar de todos os esportes, é a Copa do Mundo de Futebol, quer queiram, quer não, né? Então vamos começar, né, para o nosso recorte, vai ser da primeira Copa, 1930, até a Copa atual, a última Copa, né, a 21ª Copa do Mundo da FIFA, que foi agora no ano de 2018. E vamos começar algumas Copas, lógico. Temos um personagem, algumas temos mais de um personagem que mereciam ter vencido e acabaram não vencendo, e outras a gente vai passar rapidamente porque não teve grandes personagens que merecessem o título, ou seja, grandes jogadores, espetaculares jogadores que decidiram jogos, que foram importantes em jogos, mas que não conquistaram o torneio. Então, vamos lá. Em 1930 temos um. No caso, estou falando do argentino Guillermo Stabile, Copa do Mundo do Uruguai de 1930, primeira Copa do Mundo. Poucas seleções europeias foram aquela Copa, naquele período o futebol ainda era amador, as viagens de navio eram muito longas, o pessoal não quis deixar os empregos para vir para cá, poucas seleções vieram, e a final foi disputada entre o Uruguai e a Argentina, e vencida pelos uruguaios, primeiro título uruguaio, por 4-2. O artilheiro daquela competição foi o Guilherme Stabile, que era um centroavante fantástico, um matador fantástico, um dos maiores do futebol argentino. Lembra muito o estilo, né, de matador, não estou dizendo que é igual, mas o estilo de goleador do Gabriel Batistuta, por exemplo, e que no caso foi treinador depois que encerrou a carreira, mas ainda como jogador ainda se naturalizou italiano, não chegou a ser convocado para a seleção italiana para as outras Copas, de 34, 38, onde a Itália se sagrou campeã. E o Guilherme Stabile, infelizmente, mesmo sendo um espetacular centroavante, centerfor, como chamava-se na época, espetacular matador, ele não conseguiu um título de campeão mundial. Adiantando 4 anos na história, vamos para a Copa do Mundo da Itália, a Copa do Mundo do Fascismo de 1934, onde falamos de Matias Sindelar, mais conhecido também como o Homem de Papel, devido à sua magreza e ao mesmo tempo habilidade, destreza, dribles, técnica. Era um jogador muito habilidoso, né? Ele tinha nascido no antigo Império Austro-Húngaro. Depois da Primeira Guerra Mundial, esse império se desfez e ele optou por jogar pela seleção da Áustria, ser jogador da seleção da Áustria. Inclusive, no caso, em 1934, levando a Áustria às semifinais da Copa do Mundo contra a Itália, num jogo que ficou conhecido como a final antecipada do torneio. Né? A final antecipada seria a Áustria e Itália,
e que foi vencida pelos italianos por 1-0, né? Sindelar jogou muito naquela Copa, fez um gol apenas, é bem verdade, mas jogou muito naquela Copa e ajudou a seleção austríaca a chegar ao quarto lugar daquele torneio. Um jogador fantástico, inclusive em 1937 a Áustria deixa de existir, surge a Anschluss, né? A Alemanha anexa a Áustria passa a fazer parte da Alemanha e ele se recusou a jogar pela seleção alemã. Simplesmente por questões ideológicas, ele se recusou a jogar pela seleção alemã, chegou a marcar gols em jogos treinos contra a seleção alemã e não era visto pelo pessoal do Reich, né, do nazismo, como uma figura muito simpática ao regime de Adolf Hitler, né, só para ter uma ideia. Então a Matthias Sindelar, que poucos conhecem também, o reconhecimento de um cara que merecia ter sido campeão do mundo, mas que acabou não sendo. 1938 temos um brasileiro. Copa do Mundo da França, primeira Copa do Mundo da França de 1938, temos um jogador brasileiro, no caso, Leônidas da Silva. Se Matthias Sindelar era o homem de papel, Leônidas, por sua vez, era o homem de borracha. Era aquele jogador que fazia lances espetaculares. Não foi o criador da bicicleta, a bicicleta já existia, o lance de bicicleta já existia, mas que aqui na América do Sul era chamada de chilena, inclusive. Mas ele, no caso, foi o popularizador desse lance. Chegou a fazer, no caso, 8 gols naquela Copa do Mundo de 1938. Foi eleito o melhor jogador do torneio. Chegou a fazer gol até de pé descalços num jogo contra a Polônia. Um jogo muito difícil que ocorreu em Estrasburgo, na França. E que exatamente no jogo principal, que era a semifinal contra os italianos, no caso, Leônidas não jogou. Alguns dizem que porque estava lesionado, outros dizem que ele foi poupado pelo técnico Ademar Pimenta, técnico da seleção brasileira, mas a questão é que Leônidas não jogou, o Brasil perdeu de 2-1 e acabou tendo que disputar o terceiro lugar, onde Leônidas marcou mais gols e se tornou artilheiro do torneio e, como eu já disse anteriormente, o melhor jogador do torneio. Então, em 1938, né, temos um cara que é o Leônidas da Silva, o grande merecedor, que infelizmente não conseguiu alcançar o título de campeão mundial. O maior jogador brasileiro, inclusive, da era pré-Pelé. Em 1942 não houve Copa do Mundo e em 1946 também não houve Copa do Mundo. Por quê? Nesse período, no caso, estava ocorrendo no planeta a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939 e acaba em 1945. Um ano depois, a Europa devastada não ia participar de nada e a FIFA achou por bem deixar que mais 4 anos se passassem para até haver uma nova Copa em 1950, que seria no Brasil. Mas só um detalhe, já em 1942 o Brasil já estava garantido como sede da Copa do Mundo. Só foi adiada, no caso, por causa da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, a gente também é difícil destacar um jogador que merecesse ser campeão, mas um cara que merecia ter levado o título, assim, um jogador espetacular. Ontem eu falei sobre Barbosa, mas não é o Barbosa, é um jogador que estava acima do nível dos demais jogadores daquele Mundial. Zizinho, o mestre Ziza, jogador do Flamengo, jogador espetacular, dribles rápidos, curtos, também não era um goleador, era mais um criador de jogadas, um jogador de alto nível e que também não foi campeão do mundo, infelizmente, naquela derrota trágica, né, o Maracanazo, por 2-1 para os uruguaios, onde o Uruguai foi bicampeão mundial. 4 anos depois, talvez tenhamos o caso do jogador mais injustamente, né, não vencedor de uma Copa do Mundo. Ferenc Puskás, jogador da Hungria. A Hungria era uma seleção que não perdia 2 anos. Tinha sido campeão olímpica em 1952 em Helsinki, na Finlândia. Puskás era o major galopante, além de capitão, era o craque do time, o maior goleador do time, que contava com outras estrelas espetaculares como Kisbo, Hidegut, Totti, o goleiro Groksis, entre outros. A Hungria era uma máquina, mas que na final falhou para a Alemanha Ocidental, ainda saindo daquele período de guerras, e mesmo começando vencendo a partida por 2-0, inclusive com Puskás marcando, a Alemanha conseguiu, depois de uma chuva torrencial que deixou o campo de Berna, né? A Copa do Mundo foi na Suíça, só para relembrar, deixou o campo de Berna encharcado e os alemães conseguiram fazer a virar o jogo de 2-0 para 3-2.
Puskás talvez tenha sido o maior jogador, e aí eu vou dizer talvez porque mais à frente a gente vai falar sobre outro também, mas talvez tenha sido o maior jogador que não foi campeão mundial, porque ele era um jogador espetacular, tanto em clube como em seleção, era um artilheiro de top 10 ou top 15 da história do futebol mundial. Você coloca ele fácil entre os 15 maiores jogadores, entre os 10, na minha opinião sim, né? Mas pode ser que um ou outro discorde, mas entre os 15 da história do futebol mundial, o Puskás está ali no meio. Injustamente não ganhou. 1958 na Suécia, a gente pode dar um pulo, porque em 1958 talvez o Just Fontaine, atacante francês que fez 13 gols, até hoje é o recorde numa Copa do Mundo só, em 6 jogos, ele marcou 13 gols na Copa do Mundo de 1958. Mas a França basicamente era ele e Raymond Kopa, os dois jogadores, né? Assim, o Brasil tinha muito mais time do que os franceses e não à toa se sagrou campeão mundial de 1958. Mas se a gente puder fazer uma menção honrosa a alguém que merecia ter sido campeão em 1958, seria no caso o francês, na verdade o marroquino naturalizado francês, Just Fontaine. 1962 no Chile, a gente pode pular. Ali foi a Copa do Garrincha e não teve para ninguém. 1966 também temos um jogador que mereceria pelo menos uma final ali de Copa do Mundo, que no caso é o português nascido em Moçambique, Eusébio. Eusébio foi artilheiro daquele Mundial com 9 gols, fez gol no Brasil na primeira fase, eliminou o Brasil, ajudou a eliminar o Brasil, fez uma grande campanha com Portugal, classificou até as semifinais, até perder para os ingleses por 2-1 nas semifinais daquela Copa. Foi o melhor jogador. Aquela Copa do Mundo até hoje, todo mundo sabe que ela foi controversa, até hoje ela é controversa, ninguém sabe direito se aquela bola do chute de Geoffrey Hurst entrou ou não entrou na prorrogação, que foi o 3-2 da Inglaterra, que depois acabou com 4-2 para os ingleses. Ninguém sabe ao certo se aquela bola entrou ou não entrou, mas se a gente tiver que colocar alguém que merecia ter levantado a Copa do Mundo, seria o Eusébio, que foi disparado melhor jogador daquele Mundial. Beckenbauer fez uma grande Copa do Mundo, mas Beckenbauer a gente não pode citar também, porque o Beckenbauer foi campeão do mundo em 1974, ou seja, algum tempo mais à frente. 1970 é outro caso que não dá, com todo respeito, não dá para a gente colocar um injustiçado na Copa do Mundo em 1970. O Brasil tinha o melhor, não só a melhor seleção brasileira de todos os tempos, como também tinha a melhor seleção de futebol de todos os tempos. Uma seleção que do meio para frente tinha Clodoaldo, Jairzinho, né? Gerson, só lembrando aqui essa camisa presente dele. Na frente, no caso, Tostão, Rivelino na ponta esquerda e na camisa 10 um tal de Pelé aí. Não sei se vocês conhecem, mas um tal de Pelé, né? Então, não tem como, não tinha para ninguém, né? Apesar de as outras seleções também serem fantásticas, a Itália ter Riva e Rivera, dois grandes jogadores, vice-campeão do mundo, a Alemanha ter o Beckenbauer, a Inglaterra ter o Bob Moore, ou seja, muitos países, muitas seleções tinham grandes jogadores, mas não dá. 1970 não houve injustiças, ou não houve um jogador que merecesse ser campeão mundial mais do que os vencedores que lá estavam. Pulando mais 4 anos, 1974, Copa do Mundo da Alemanha Ocidental. Aí vem a figura que eu disse que ia competir, né, com o prêmio de mais injustiçado com o Puskás de 1954, que é o holandês Johan Cruyff. Cruyff foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, jogava em todas as posições, a famosa laranja mecânica, o futebol total, fazia gols como centroavante e marcava como lateral, como meio campo, como volante, ou seja, um jogador extremamente moderno para o tempo que era o futebol, né, há mais de 40 anos atrás. Foi várias vezes campeão de Champions League, né, de Copa dos Campeões pelo Ajax, e também depois foi ser campeão como treinador do Barcelona, mas que não alcançou a glória de ter sido campeão mundial. Chegou até a final contra a própria Alemanha Ocidental, sofreu o pênalti logo no início do jogo que fez a Holanda, ele não bateu o pênalti, mas no caso a Holanda saiu na frente de 1-0.
mas acabou tomando a virada de 2-1 e a Alemanha Ocidental ficou com aquele título. Então Franz Beckenbauer tem uma Copa do Mundo, então eu não posso dizer que ele é um cara injustiçado, né? Que foi um gênio injustiçado. Dando mais um salto aí de 74 para 1978, vamos para a Argentina, Copa do Mundo da Argentina de 1978. Olha, difícil, viu? O Brasil foi injustiçado naquele jogo contra o Peru, mas assim, não tem um jogador que eu possa dizer, pegar e destacar e dizer, esse jogador foi o jogador espetacular do torneio. Foi o cara que desequilibrou e que por uma injustiça não conquistou o título. Houve barbaridades, como esse 6-0 do Peru, como ajudas da arbitragem à seleção argentina, mas não houve um jogador que você sentasse e dissesse, esse jogador desequilibrou essa Copa e merecia ter saído com o caneco. Só uma coisa, viu, sobre a seleção de 70, só um adendo, né? Além de tudo, ainda tinha no banco um jogador como Paulo César Lima, ou Paulo César Caju, e o Edu. Além dos 5 que eu citei lá, dos 6 que eu citei que faziam a parte de frente do Brasil, ainda tinha esses 2 no banco. Só é mole ou quer mais, né? Para a seleção de 70, que para mim foi a maior de todos os tempos, de todas as seleções. 82. Aí a gente pode colocar praticamente a seleção brasileira toda. E ainda vou colocar mais um jogador, além da seleção brasileira toda. Vamos lá, por ordem, jogadores injustiçados em 82. Temos Falcão, temos Júnior, lateral esquerdo, brasileiros, viu? Começar pelos brasileiros. Falcão, Júnior, temos em 82 também Sócrates, doutor Sócrates, espetacular naquela Copa. Temos Zico. Só aí, no caso, já temos 4 jogadores brasileiros. Na Alemanha, temos o Rummenigge, que nunca foi campeão do mundo. O Rummenigge deu tanto azar que ele começou a jogar a Copa do Mundo em 78, a Alemanha vinha como campeã e parou em 86. Ou seja, quando a Alemanha... Os três Copas que a Alemanha não ganhou. Ou seja, em 90 a Alemanha voltou a ganhar. Ou seja, era um perfil danado o Rummenigge. Ele jogou, a Alemanha foi campeão, ele começou a jogar pela seleção alemã, não ganhou, no caso, 82, 78, 82 e 86. Aí, quando ele saiu da seleção alemã, a Alemanha voltou a ser campeã em 1990. Mas era um jogador fantástico, extraordinário, também fez uma grande Copa do Mundo, mas que não deu sorte. E estou esquecendo de quem? Sim, o Platini. Michel Platini, em 1982, também fez uma Copa muito bem articulada, uma grande participação da França, inclusive num jogo fantástico na semifinal contra a própria Alemanha de Rummenigge, a Alemanha Ocidental de Rummenigge, onde terminou o jogo empatado em 3-3 e a disputa foi para os pênaltis, inclusive com direito a choro francês, porque o goleiro Harald Schumacher deveria ter sido expulso, goleiro alemão, porque agrediu o atacante francês Batiston e o juiz simplesmente fingiu que não viu o lance. Então, e Schumacher foi um grande pegador de pênaltis, pegou pênaltis na disputa por pênaltis. Se fosse o goleiro reserva, talvez a França tivesse mais sorte. Então, nessa Copa de 82, só aí eu citei, como eu disse, Júnior, Falcão, Zico, Sócrates, Rummenigge e Platini, né? Essa Copa foi a Copa dos Injustiçados. Campeã dessa Copa, né? Copa do Mundo da Espanha de 1982, foi a Itália de Paulo Rossi, que, com todo respeito ao Paulo Rossi, que teve aquela Copa do Mundo a partir do jogo com o Brasil, que até o jogo com o Brasil ele não tinha feito nada, 4 jogos que ele não tinha feito nada naquela Copa do Mundo, mas que teve só aquele momento de brilho, mas não foi um jogador espetacular nem na carreira dele por clubes e nem pela própria seleção, né? A não ser nesse momento, para que fique bem claro, nesse momento em que a Itália conquistava seu tricampeonato mundial. 1986 também não tem o que se questionar, foi a Copa de Dom Diego Armando Maradona, gostem ou não dele, gostem ou não da Argentina, não tem outro jogador naquela Copa ali que a gente possa dizer que chegou perto, se equiparou ao Maradona e que merecia ter vencido aquela Copa. 1990 eu volto a colocar o Dom Diego Armando Maradona como um injustiçado, mas como ele ganhou em 86, então não conta, né? Só jogadores que nunca venceram a Copa do Mundo. As regras aqui da brincadeira. Então, no caso, brincadeira não, é um modo de falar, mas tudo bem. No caso, em 1990, o melhor jogador daquela Copa ali foi o Lothar Matthäus mesmo, com certeza. O Roger Mila, ou Roger Milá,
aí vai da pronúncia de cada um. De Camarões também fez uma belíssima Copa, o Gary Lineker também fez uma boa Copa, mas o melhor jogador daquele Mundial com certeza foi o da campeã, na época tricampeã mundial, a Alemanha Ocidental, Lothar Matthäus. 1994, olha, eu vou ser bem justo, sou fãzaço do Romário, sou muito fã do Romário, mas Roberto Baggio levou a Itália nas costas. Eu sei que eu vou receber muitas críticas por isso, mas a Itália era um time muito fraco e contava com um jogador espetacular na defesa chamado Franco Baresi, que estava lesionado, que voltou para a Itália para fazer uma artroscopia para voltar só para a final, e que praticamente Baggio nas fases finais, nas oitavas, nas quartas e nas semis, levou a Itália nas costas até a final daquele Mundial contra o Brasil, e que ainda conseguiu empatar o jogo com o Brasil, né? A disputa foi por pênaltis. Romário realmente foi o melhor jogador do mundo naquele ano, se a gente colocar tudo no contexto geral, inclusive pelo título da seleção brasileira de 94. Mas o melhor jogador daquela Copa, na minha humilde e modesta opinião, foi Roberto Baggio. 1998, não tivemos um grande jogador, um jogador espetacular. Tivemos o Šuker, atacante croata, mas que era um goleador bem mais ou menos, nem titular do Real Madrid ele era, então assim a gente não pode dizer que houve injustiças. A França era uma equipe melhor e foi a campeã mundial com toda a justiça em casa, inclusive. 1998 a Copa do Mundo foi na França, 94 para quem não lembra nos Estados Unidos. Então, no caso, não vejo injustiça. A partir de 98, inclusive, as Copas do Mundo poucas vezes foram decididas por grandes jogadores, mas sim por conjuntos, ou seja, por grandes times. 2002 também não vejo nenhuma injustiça. Ronaldo, eu vejo injustiça no resultado final de melhor da Copa, né, que deram ao Oliver Kahn, que falhou na final. Mas Rivaldo e Ronaldo foram os melhores jogadores disparados daquela Copa do Mundo. Disparados mesmo, e venceram, então não houve injustiça alguma. 2006, tivemos o Cristiano Ronaldo pegando aquele fim da geração Figo, Rui Costa e outros jogadores, Vitor Bahia, nem lembro se estava na seleção, ele pegando um final de geração e ao mesmo tempo um início de uma nova geração com Deco e com outros jogadores. E Cristiano Ronaldo conseguiu com o Filipão lá treinando, a Copa do Mundo da Alemanha novamente, agora a Alemanha unificada em 2006, conseguiu levar Portugal até as semifinais, mas não fez também uma Copa espetacular. A gente não pode dizer que foi injusto ele não ter conseguido o título. Também é uma coisa que não é uma coisa que seria justa dizer. Talvez o mais merecedor daquele título aí que não conseguiu foi o Zinedine Zidane, mas o Zinedine Zidane já tinha sido campeão em 1998, então também não pode entrar nessa lista. Pulamos para 2010 na África do Sul. Aí temos um cara que, na minha opinião, foi o melhor da Copa disparado, Wesley Sneijder, a meia atacante da seleção holandesa, que inclusive ajudou a eliminar o Brasil nas quartas de final, naquele jogo famoso que o Felipe Melo pisou em Robben, todo mundo por 2-1 para a Holanda, e que chegou à final contra o chato tic-tac da Espanha. Tem gente que gosta, eu particularmente nunca gostei, nem quando ele começou, nem quando virou moda. Eu sempre achei um sono o jogo de futebol da Espanha, marcando um gol por jogo, vencendo de 1-0 em 1-0 até chegar à final. Marcou 8 gols, se não me engano, na Copa do Mundo todinha, em 7 jogos. Nenhuma seleção campeã marcou menos gols que a Espanha no Mundial, nem na época que os Mundiais eram disputados em 4 partidas. Então daí se tira que a seleção espanhola venceu, teve méritos, mas o melhor jogador daquela Copa ali foi o holandês, na minha opinião foi o Wesley Sneijder. Merecia ter sido inclusive eleito o melhor do mundo em 2010 e não foi também. Em 2014 no Brasil, a Alemanha foi campeã, não posso citar nenhum alemão. Não houve injustiça. Na minha opinião, a Alemanha foi merecidamente a seleção campeã e, obviamente, todos os jogadores que participaram dela não tem como serem chamados de injustiçados. A injustiça foi Messi ter sido eleito o melhor da Copa do Mundo, fazendo 3 partidas ou 2 partidas boas na primeira fase, boas, viu? Nada mais do que isso. E nada mais que isso. E em 2018, ou seja, a Copa do Mundo da Rússia, a desse ano, eu diria que injustiças, talvez
Olha, também não teve não. A França foi campeã. Mbappé e Griezmann foram os melhores jogadores daquele torneio, embora o título foi dado ao Modric. Aí é uma questão de escolha da FIFA, mas eu nunca colocaria também o Modric como um injustiçado. Na minha opinião, também não houve injustiças no sentido de um jogador que perdeu uma Copa do Mundo, mesmo tendo arrebentado nela, mesmo tendo sido um jogador espetacular nela. Ok, gente? Então, esse foi um breve resumo, da minha opinião, de jogadores injustiçados, grandes jogadores que foram injustiçados em Copas do Mundo, que fizeram grandes Copas do Mundo e que acabaram não vencendo essas Copas do Mundo, ou nenhuma Copa do Mundo, ou seja, terminaram no zero, principal torneio da história do planeta. E vamos ficando por aqui. Como eu disse, quem gostou, dá uma curtida, dá uma comentada, deem sugestões para novos vídeos, novos comentários sobre vários temas, e como eu disse, não só sobre futebol, para a gente fazer comentários sobre qualquer esporte. Fiquem à vontade, o interesse é de vocês. E no mais, um abraço, valeu e até a próxima.